do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante. Está escrito assim: quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos nenhum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Digam graças a Deus. Podeis sentar. O profeta Isaías, que é o profeta conhecido como o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele profetizou 740 anos antes de Jesus nascer. Foi revelado para ele sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus. Então, 740 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo já revelou, ou já havia revelado ao profeta Isaías, que Jesus nasceria de uma mulher, de uma virgem, que Jesus seria sofredor, que Jesus assumiria o nosso lugar, carregaria sobre si as nossas culpas, nossos pecados, e que por isso ele seria rejeitado entre os homens, que ele seria homem de dores, experimentado nos trabalhos, e as pessoas iam esconder o rosto dele, iriam negá-lo, que ele seria rejeitado, que ele seria muito sofrido nesta terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, assumir a condenação que todos nós havíamos de receber. Então a Bíblia diz que caiu sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, e essas enfermidades que a Bíblia diz aqui, elas começam com as enfermidades, ou seja, se refere em primeiro lugar à enfermidade da alma, à enfermidade do espírito, do nosso ser, a enfermidade causada pelo pecado, que nos afastou de Deus, nos tornou como que enfermos, e ao mesmo tempo com uma doença mortal, que é a doença que gera separação entre nós e Deus. É espiritual em primeiro lugar estas enfermidades. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e ele era desprezado porque assumiu o nosso lugar. Então, quando ele assume o nosso lugar, ele assume as nossas culpas, ele assume os nossos pecados, ele assume
numa linguagem jurídica, os nossos crimes, e recebe sobre ele toda a hostilização, todo desprezo, toda rejeição, toda a hostilidade que nós deveríamos receber, que é o que o pecado traz. O pecado traz separação. O pecado nos separa de Deus, logo nos separa do amor, logo nos torna pessoas rejeitadas, porque Deus não convive com o pecado. E quando Cristo assume o nosso lugar, Ele assume os nossos pecados. Logo as consequências vieram sobre Ele, de ser rejeitado, de ser desprezado, o mais indigno entre os homens. Não é à toa que Ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a Bíblia diz que Ele era desprezado. O versículo 3 diz: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Ninguém foi tão rejeitado quanto foi Jesus. Hoje você vê pessoas falar: mas eu estou sendo rejeitado. É verdade, quando a pessoa aceita Cristo, logo o inimigo, ele foca naquela pessoa e levanta até familiares com espírito de rejeição àquela pessoa. Existem pessoas hoje que estão sofrendo muito, inclusive por causa do Evangelho, em muitos países, mas longe, muito longe, muito distante de poder comparar com a rejeição que Jesus sofreu, o desprezo, a traição que Jesus sofreu. Então nada pode comparar. Por quê? Porque Ele assumiu todos os nossos pecados, todas as consequências, as punições que os pecados de todos nós merecia, Ele recebeu no seu corpo, por amor a nós, para nos livrar, para nos perdoar, para nos sarar, para nos libertar, para nos reconciliar com Deus. Quando a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a Bíblia está dizendo que nós antes éramos inimigos de Deus. Os nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus. E os nossos pecados, consequentemente, davam ao diabo o direito de nos roubar, matar e destruir. Porque antes não éramos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Antes nós éramos perdidos, ímpios, perversos. E o diabo tinha poder sobre as nossas vidas, por causa da legalidade que era dada pelo pecado. Por exemplo, você é multado, você é motorista. Por que você foi multado? Por que você tem que pagar uma multa e às vezes responder com pontos negativos na sua carteira? E dependendo do número de pontos, você perde ela. Por quê? Porque você deu legalidade ao fiscal da lei, à polícia, para lavrar uma multa contra você. Qual foi a legalidade que você deu? Uma lei, uma regra que você quebrou, que você desobedeceu. Da mesma forma, nossos pecados é como essas infrações de trânsito, ou como crimes. Alguém está lá preso na cadeia. Por que ele está lá? Porque ele deu legalidade para estar lá. Ele quebrou leis, ele cometeu crimes. Logo, a autoridade tem poder de julgá-lo, condená-lo e prendê-lo.
por causa dos seus erros. Então os nossos pecados davam ao diabo, aos demônios, o direito de nos destruir, o direito de roubar, de matar. E os nossos pecados davam à justiça de Deus o direito de nos condenar e nos separar dele. Por quê? Porque ele é santo, justo e não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não convive com o pecado. Então, por causa disso, nós fomos separados, nós fomos amaldiçoados. Depois que Adão e Eva pecaram, é que as maldições vieram. Era um lar abençoado, era um lar cheio de harmonia, era um lar perfeito, não tinha brigas, não tinha violência, não tinha destruição, né? Como falamos aqui na sexta-feira da paixão. Lá no Éden não tinha hospital, porque não tinha doença. Doença é consequência da maldição, do pecado. Não havia cemitério, porque a morte também é consequência do pecado. O pecado deu legalidade à morte, para nos tirar a vida, deu direito. Como a transgressão na lei de trânsito dá direito ao fiscal, ao policial, ao agente da lei, a multar você. Então os nossos pecados dá direito a maldições, dá direito à ação de demônios, dá direito à separação de Deus, dá direito à condenação ao inferno, dá direito ou legalidade para a gente se afastar de Deus e ficar aí sujeito às maldições e às ações demoníacas. Então a Bíblia diz que Jesus vem, assume o nosso lugar, morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue para pagar todas as nossas dívidas, para pagar tudo que nós devemos à justiça divina e para derrotar o diabo, nosso acusador. Por exemplo, num tribunal de júri, nós temos a figura do juiz, que vai aplicar a lei como ela é, como ela manda. E do outro lado nós temos a figura do promotor, que é o acusador, que vai estar lá dizendo, olha, esse fulano, ele tem que ser preso por tantos anos, porque ele cometeu isso, e aquilo outro. Nenhum promotor pode chegar lá e falar, ó, fulano tem que ser preso, ele tem que sofrer isso e aquilo outro, porque ele cometeu isso, aquilo outro, sem ter cometido. Nenhum promotor pode fazer isso. Porque nenhum juiz pode condenar uma pessoa que não tenha cometido os crimes para ser condenado. Então o promotor, nesse caso, funciona como acusador. O acusador na Bíblia é o diabo. A Bíblia diz que ele acusa de dia e de noite, mas a acusação dele só é acatada pelo juiz, como a acusação do promotor só é acatada pelo juiz, se tiver fundamento, for real, tiver testemunha, tiver prova, embasamento jurídico nas leis. Senão, não pode fazer nada contra a pessoa acusada. Então, quando nós estávamos longe de Deus, antes de conhecermos a Cristo, antes de nos entregarmos a Cristo, o diabo tinha poder de nos acusar, tinha poder de tocar em nós, tinha poder de colocar doenças, tinha poder de colocar depressão, angústia profunda, opressão, tinha poder de roubar, matar e destruir, como está lá no Evangelho de João. Porque os nossos pecados, nossos erros, nossa distância entre nós e Deus, nossa separação de Deus, dava ao diabo esse direito e dava à lei, à justiça de Deus, o direito de nos condenar, nos manter separados dele e nos condenar ao inferno para sempre, a prisão perpétua no inferno.
Mas quando Jesus vem, daí o texto dizer assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o poder, o braço de Deus? Então a primeira coisa para isso acontecer, a pessoa ser perdoada, a pessoa não receber mais poder do diabo para destruir sua vida, se livrar dessa maldição, do peso da condenação, do pecado, para a pessoa ser salva, para a pessoa ser vitoriosa, para a pessoa ser vencedora, primeira coisa, ela tem que crer na pregação a esse respeito. O segredo está, eu creio que há 2000 anos atrás, Jesus assumiu o meu lugar, pagou com o sangue dele todas as dívidas que eu devia para a justiça de Deus. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, o sangue dele é puro, santo, o Pai aceitou, foi paga a minha dívida, eu não devo nada para Deus, porque Jesus pagou por mim, e eu não devo nada para o diabo, porque Jesus pagou por mim. Então, pelo sacrifício dele, ele levou sobre si as minhas dores, meus pecados, minhas injustiças, meus sofrimentos, minhas enfermidades, e pelas pisaduras, os pregos cravados em suas mãos causaram-lhe feridas, a lança causou ferida, pisaduras, os pregos nos pés causaram feridas, pisaduras, eram os meus pecados punidos nele. Então, se eu crer, se eu acreditar hoje, que há 2000 anos, Jesus pagou tudo por mim, se eu crer, se eu acreditar, todas as minhas dívidas serão pagas hoje, porque já foi pago na cruz do Calvário. Mas só acontece na minha vida a partir do dia que eu crer, a partir do dia que eu acreditar. Você pode até hoje viver uma vida de escravo do pecado, não consegue viver uma vida sem o vício do pecado, não consegue vencer esse demônio do cigarro, esse demônio da droga, do álcool, esse demônio do desvio de comportamento, esse demônio que às vezes está com uma doença na sua vida, porque existem doenças de origem patológica, de origem física, que é inerente a todo ser humano, desde a queda de Adão. Isso só vai ser resolvido no arrebatamento da igreja. Até lá todo mundo adoece, até lá todo mundo tem problema com doença. Isto é um fato inerente a todo ser humano. Mas existem doenças que são diabólicas, existem doenças, existem problemas que são causados por demônios. Então tudo isto pode ser resolvido na vida de quem crê, a partir da hora que ele toma posse. Não, eu não vou mais sofrer por isso, porque Jesus já pagou essa dívida. Alguém, por exemplo, você deve aí a uma empresa ou a um banco uma dívida que você não dá conta de pagar. Impossível você pagar. Você não tem bens, você não tem recursos, você não tem como pagar. É impossível você pagar. Assim era a nossa dívida com Deus. Era impossível pagar.